Caroline Pena era mãe de 5 crianças pequenas e morava em Del Rio, Texas, uma pequena cidade próxima à fronteira com o México. No dia 25 de junho, Caroline foi morta em plena luz do dia, esfaqueada até a morte em um ataque brutal do lado de fora de um restaurante fast food Sonic. O ataque foi registrado por câmeras e não demorou para que os investigadores localizassem os suspeitos. Duas irmãs, Cookie Dias, de 19 anos, e Kitty Dias, de 21 anos, foram presas junto com uma terceira mulher. A polícia as prendeu em casa. Agora todos estão comentando sobre a reação delas à prisão. Essa foi uma cena de assassinato absolutamente horrível, mas nada disso pareceu afetar Kitty ou Cookie. Cookie estava sorrindo, flagrada por um jornalista local que registrou o momento em que Cookie e Kitty foram presas. Agora todo mundo está se perguntando por que elas estavam sorrindo e por que supostamente assassinaram essa jovem mãe de 5 filhos. Esse é o tipo de caso que gera uma indignação pública incrível. Uma cena de crime tão horrível e sangrenta. Uma mãe tirada de seus 5 filhos e as 2 irmãs suspeitas sorrindo após serem presas. Por que isso aconteceu? Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. Sou dos anos 70 e na minha infância a clássica carinha sorridente tinha um significado muito importante, certo? Era para espalhar felicidade, ser feliz. Quando você recebia suas provas de volta, né, como uma criança do ensino fundamental, se tinha uma carinha sorridente ali, isso era bom, né? Sempre era algo positivo. Se você assistir Forrest Gump, o filme, né, quando ele coloca a toalha no rosto e aparece aquele rosto sorridente, é nisso que eu penso quando penso no sorriso, no poder de um sorriso e no que ele significa. Deveria ser sobre algo feliz, deveria ser sobre alegria, deveria ser sobre amor, deveria ser sobre amizade, deveria ser sobre tantas coisas diferentes. Mas nesse caso não é sobre nada disso. Está gerando indignação, indignação do público, indignação minha. Cookie estava sorrindo, uma das 2 irmãs que foram presas por um assassinato brutal, brutal. E pelo que entendi de algumas reportagens locais, é que a mulher que estava morta, Cookie sabia que ela tinha crianças pequenas em casa. Agora, eu não sei o que aconteceu. Dizem que ela é responsável junto com a irmã e uma terceira mulher. Mas no mínimo, uma mãe de 5 filhos está morta. E como isso leva a qualquer tipo de sorriso quando você está sendo preso? Ela é jovem, eu entendo, mas também não é tão jovem assim, ok? Não tão jovem a ponto de não conseguir distinguir o certo do errado, o bem do mal. E o que aconteceu com essa mãe? E o que aconteceu com aquelas 5 crianças por causa disso é inacreditável. Porque enquanto ela está sorrindo, há 5 crianças que não estão sorrindo e vão ter muita dificuldade para sorrir por muito tempo. Isso impactou a trajetória das vidas delas. Isso é algo com o qual elas vão ter que lidar, conviver e tentar sobreviver. E é por isso, de novo, que eu não entendo. Tipo, se você tem algum senso de humanidade, uma mãe foi brutalmente assassinada, seja qual for o motivo, por quem quer que seja, sorrir nesse momento. Agora, a pergunta que eu tenho para eles é: a vida na prisão está mudando alguma coisa disso? Certo? As algemas estão colocadas, ainda estou com meu topzinho. Sim, está tudo ótimo aqui, né? Mas o fato de você estar presa agora, o fato de estar enfrentando acusações de assassinato, o fato de estar enfrentando a possibilidade de passar o resto da vida atrás das grades, tipo nunca mais sair, nunca mais ser livre, nunca mais mesmo, isso faz esse sorriso virar uma cara triste. Isso te faz parar um momento para refletir sobre a gravidade de tudo isso? Bom, acho que vamos ver conforme esse caso se desenrolar.
Porque a atitude dessas irmãs pode ter muito a ver com como será o resto da vida delas. E onde elas vão passar esse tempo. E se vão ser condenadas ou se vão ter uma segunda chance na vida. Já falei bastante sobre esse momento. Agora quero mostrar para vocês. Vou mostrar algo para vocês. Isso é do Good Citizen no YouTube. E por coincidência, um jornalista local estava lá no momento da prisão. Esse é um grande caso na cidade onde uma mãe de 5 filhos foi assassinada à luz do dia. E então, mais tarde naquele dia, a polícia estava na casa de Cookie e Kit. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo. Lá vai a primeira irmã entrando. Essa é a Kitty. E agora vem a Cookie. Ela é a que está sorrindo. Olha isso. Aproveitando o momento, virando um pouco para a câmera. Certifique-se de pegar meu melhor ângulo. Talvez seja resultado do mundo em que vivemos, não sei. Mídias sociais, Instagram, todas essas coisas. Sabe, você posta essas fotos bonitas e recebe todas essas reações. As pessoas gostam de você. Elas te amam, elas te querem, elas acham que te conhecem. É isso que ela vê nesse momento. Ela não entende do que se trata esse momento. Como se aquele momento fosse sobre a sua prisão por assassinar essa jovem mãe. Já vi réus como esse manterem a mesma atitude dentro do tribunal. Nunca termina bem para eles. Nunca termina mesmo. Isso faz com que eles, sabe, a insensibilidade, a falta de remorso, a falta de reconhecimento do que fizeram. E o nosso sistema de justiça trata as pessoas melhor. Estou falando de réus, estou falando de criminosos, quando eles têm esses momentos de autorreflexão que são legítimos. Quando eles sentem remorso de verdade, há uma disposição, seja do júri ou do juiz, de pensar: tudo bem, talvez essa seja uma pessoa que vale a pena considerar. Essa é uma pessoa que talvez valha a pena dar outra chance. Ou talvez seja alguém em quem vale a pena acreditar se e quando depuser no banco das testemunhas. Então a atitude tem muito a ver com como esse caso vai se desenrolar logo de cara. Não é bom para Cookie, não é bom para Kit. Vou mostrar isto. É da cidade de Del Rio, do departamento de polícia. Eles postaram no Facebook sobre o ocorrido. E eles estão começando a investigar o caso. Obviamente, a primeira coisa que você quer fazer quando tem uma prisão como essa é reunir algumas das evidências físicas. 3 pessoas foram presas por envolvimento na investigação do homicídio em Del Rio em 25 de junho de 2026 por volta das 14h10. Policiais do Departamento de Polícia de Del Rio foram ao Centro Médico Regional de Valverde após relato de mulher com vários ferimentos de faca. Os policiais constataram que o ataque ocorreu na altura do número 800 da East 10th Street. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi levada a uma unidade médica em San Antônio para atendimento de emergência. Agora, aqui está a parte do relatório que fala sobre a investigação. Durante a investigação, os detetives identificaram a vítima como uma mulher de 32 anos e apontaram 3 suspeitos: Kitty Mia Dias, de 21 anos, Amaya Cookie Dias, de 19 anos, e Keyondra Renee Faz, de 21 anos, vítima do sexo feminino, de 32 anos, então, não muito mais velha que os 3 réus, cerca de 10 anos mais velha que eles, mas em uma posição bem diferente. Ela é uma mãe de 32 anos com 5 filhos pequenos. Os investigadores coletaram imagens de câmeras, analisaram evidências e entrevistaram diversas testemunhas. As imagens das câmeras de segurança serão fundamentais nisso, porque, segundo as reportagens locais, o vídeo mostra o próprio ataque. Mostra Caroline, a mãe de 5 filhos, tentando se defender dos agressores, bravamente tentando resistir ao que estava acontecendo. Agora, tudo isso está acontecendo em plena luz do dia, tipo nesse horário. Ela já está na unidade de emergência às 2h10 quando a polícia chega. Isso está acontecendo no meio do dia, em plena luz do dia.
Isso não é algum tipo de ataque sorrateiro. Tipo, se você faz isso, tem que saber, se tiver um mínimo de juízo, que vai ter testemunhas que vão ver exatamente o que acontece, tem câmeras por toda parte e tudo é registrado. É um caso tão fácil para os investigadores. Quero dizer, eles estão no pronto-socorro, no centro de emergência, às 14h10 e às 16 horas eles já estão fazendo uma prisão. Não foram as primeiras 48 horas, mas sim os primeiros 48 minutos aqui. Isso levanta a questão: por que você faria isso jogando a própria vida fora? Jogar tudo fora. E isso é a primeira coisa. E a segunda, tirar a vida dessa mulher. Os investigadores, aproximadamente às 16 horas, os policiais localizaram e prenderam Kitty Mia Dias e Amaya Cookie Dias sem incidentes. Sim, não foi só sem incidentes, foi também sem nenhum remorso, sorrindo para a câmera que apareceu na hora da prisão. Como estou? Estou bem? Tá bom assim? Dando aquela olhadinha por cima do ombro. Pouco tempo depois, os policiais localizaram e prenderam Keyondra Faz, relacionada à investigação. Os 3 suspeitos foram levados para o Departamento de Polícia de Del Rio para registro e processamento. E fico pensando se isso passa pela cabeça deles. Eu penso nisso sempre que as pessoas cometem ou são acusadas desses crimes. Tipo, em algum momento você parou para pensar sobre o impacto que esse crime vai ter na sua vida, certo? Vou deixar isso de lado, tipo, por algum motivo você pode odiar essa pessoa ou seja lá o que for, certo? E obviamente isso afeta mais a ela e a família dela. Você já pensou como isso vai te afetar? Então você tá aí, certo? Andando por aí, desfilando com suas roupinhas no melhor país do mundo. E por algum motivo, tipo em plena luz do dia, é acusado de cometer um assassinato brutal. Não foi como esfaquear e fugir. Não é assim que estão descrevendo. É como garantir que o serviço foi feito. E, de acordo com os investigadores daqui, são 3 contra essa mãe. Por volta das 21h, os investigadores souberam que a vítima não resistiu e morreu. Ela lutou. Ela lutou para sobreviver ao ataque. Após a morte, Keyondra Renee, Faz, Kitty Mia Dias e Amaya Cookie Dias foram todas acusadas de assassinato. As 3 foram levadas para a unidade prisional da GO, onde permanecem aguardando a audiência de custódia. A investigação segue ativa e podem surgir novas acusações conforme os investigadores coletam mais provas e esclarecem as circunstâncias do incidente. Ou seja, eles querem entender como e por que isso aconteceu, certo? Todo réu tem uma defesa. Nós não sabemos qual vai ser a desses 3. Eu não faço ideia. Vai ser legítima defesa? Eu não sei. Não faço ideia. Sei que os investigadores querem descobrir o máximo possível. Porque quando você entrega o caso para promotores como eu já fui, os promotores querem saber que evidências você tem, que provas você tem e o que mais você tem sobre o que aconteceu aqui. Vou estar diante de um júri e preciso contar uma história para eles. E o júri vai querer saber por que 3 jovens mulheres iriam destruir as próprias vidas enquanto tiravam a vida de uma jovem mãe. Tipo, o que estava acontecendo aqui? Havia algum histórico? Agora, há muitas testemunhas, e essa é uma história muito grande localmente. E algumas reportagens locais falaram sobre o fato de que havia alguma ligação entre a vítima e os suspeitos. Nada disso foi corroborado pela polícia. Ainda não apareceu em nenhum depoimento oficial. São apenas repórteres locais conversando com pessoas que conhecem os envolvidos. E as informações que eles estão reunindo de pessoas que conhecem a vítima e os réus é que havia alguma ligação entre as famílias, que eles passaram um tempo juntos. Então, definitivamente havia algum tipo de relacionamento antes. Isso não é fúria no trânsito. Não é como se você me fechasse ou, sei lá, estamos no Sonic e você pega o meu pedido por engano. Se há algum histórico ali, para mim é isso. E essas armas são usadas. Isso, para mim, abre a porta para muita premeditação em potencial.
que havia algo acontecendo na história entre Carolyn, a vítima, e um ou mais dos suspeitos. Às vezes é só um deles e eles trazem seus amigos ou amigos e família, como neste caso. Ou pode ser que os três tivessem algum problema aqui. Mas parece que essa seria a origem de tentar explicar por que isso aconteceu. Porque há tanta coisa que simplesmente é descartada aqui. E é um desperdício tão grande. E não é, muitas vezes lidamos com jovens. Sabe? E nós já cobrimos esses casos em que, sabe, jovens cheios de testosterona ficam irritados, têm orgulho, aí começa uma briga de socos e alguém traz uma arma para uma briga de socos. Isso não parece ser o que está acontecendo aqui. Eles não estão bebendo, eles não estão em alguma festa. É uma mãe cercada ou atacada supostamente por três mulheres diferentes. Então, embora um promotor nunca precise provar isso absolutamente, você vai querer explicar isso. Isso só fortalece a sua história, porque você não sabe de onde virá o ataque da defesa. Sabe, às vezes em um caso onde há vídeo e tudo mais acontecendo, ah, sabe, ou é capacidade diminuída ou é legítima defesa. Mas capacidade diminuída para três réus, isso é difícil de convencer. Isso é difícil de convencer porque você está falando de três pessoas diferentes sofrendo de algum nível de doença mental ou delírio mental. Não funciona assim. Simplesmente não funciona assim. Você quer argumentar que foi sob violenta emoção, como se algo tivesse acontecido no momento, então é algo menor do que assassinato ou menor do que assassinato premeditado em primeiro grau. Talvez seja aí que eles acabem. Não sei se será um caso de pena de morte, mas é possível. Preciso de mais alguns fatos sobre o caso para poder tomar essa decisão. Mas entender o motivo faz muita diferença dentro de um tribunal. Pense nos casos que cobrimos ao longo dos anos. E uma pergunta que a defesa faz muitas vezes é: por que ela faria isso? Ela não faria isso ou ele não faria isso? Por que ele cometeria esse assassinato? Não faz sentido ele fazer isso. Nunca faz sentido, mas eles sempre usam esse argumento. Eles sempre usam esse argumento. Por isso você precisa saber como responder, ou melhor, já abordar isso na sua declaração de abertura e contar a história. De como Caroline Pena, 32 anos, uma jovem mãe de 5 filhos, saiu. Era a hora do almoço. Ela estava indo ao Sonic buscar comida para os filhos. E enquanto estava lá, ela foi confrontada pelas irmãs, confrontada pela amiga dela, as pessoas que ela conhecia. Mas esse confronto não foi apenas uma discussão. Esse confronto era um plano. Esse confronto foi um assassinato premeditado. E deixe-me te dizer por quê. E essa é a lacuna que eles vão ter que preencher. Ainda não podemos preencher, mas obviamente vamos continuar cobrindo essa história e tentando entender por que essas 5 crianças vão crescer sem uma mãe. Eu sou o Vini Politan. Muito obrigado por assistir. Isso é tudo por agora. Até a próxima. E enquanto isso, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.